militar. Caraca, meu, olha, bárbaro, que puta história. É lindo, é lindo. Dionis Camargo, ele é um autor brilhante, ele é brilhante, genialmente pelo autor. Isso é do ponto de vista de uma criança. E de uma criança que assistiu os pais sendo torturados. Nossa, tô louco pra ver isso aí. Bonito. Uma história familiar que se confunde com um período sombrio da história do Brasil. É sobre abandono, perda, luto, os horrores da nossa ditadura militar que perseguia, torturava e apagava qualquer traço de humanidade de quem insistisse em confrontá-la. Importante sempre relembrar isso para que nunca mais se repita, né, Nelson Baskerville? Queridão. 40 anos vindo 40 aqui. Puta vida, nossa senhora. E aí, isso insiste ainda. Né? Insisto. Ai, meu Deus do céu. E ainda atrás o Thiago Brilhante. O meu é a primeira vez. É traumático. É traumático. De várias. Segura onda aí. Como é que é o título? Memorial do Futuro Recente. Memorial do Futuro Recente. Oh, que título, hein? Que título? O Futuro Recente. Ó. Explica isso. A ideia de que é um memorial sobre o passado, mas ele é voltado para o futuro. Para que realmente não aconteça mais. É uma das funções do teatro, né? Sim. É uma das funções do teatro, né? Sacudir a sociedade, né? Exatamente. Não deixar a coisa. Thiago Brilhante entrou nessa história como? A gente teve uma oportunidade de fazer uma peça, eu liguei para o Nelson, sou muito fã do trabalho dele, e aí ele veio com um projeto. Tem uma coisa bacana, porque eu dirigi o Festival do Minuto, que era aquele festival lá dos Parlapatões, né? do Hugo Pozzolo e do Raul. E entre as peças que eu dirigi, tinha essa peça que chamava Memorial, do Dionis Camargo, que a gente também já vai falar dele. Tá. E ficou um negócio bacana. Agora, era uma peça de 1 minuto. De 1 minuto. Né? E aí, quando o Thiago me convidou, eu liguei para o Dionis e falei, Dionis, será que você faria uma versão longa da peça? Porque a versão que a gente fez ali foi muito bacana, foi muito interessante. E dentro daquele Festival do Minuto foi uma peça que impactou muito. O Dionis super topou. Dionis Camargo, ele é um autor brilhante, ele é brilhante, porque ele conseguiu construir uma trama, porque esse personagem, ele é fictício, né? Então ele foi totalmente construído na ficção, mas é a história de um menino que perde os pais, né, para a repressão. Então ele tem o padrasto perseguido, tem a mãe perseguida pelo regime, os dois morrem. Sim. E ele é criado pelo torturador militar. Caraca, meu, olha, bárbaro, que puta história. É lindo, é lindo. O texto do Dionis, ele faz esse esquema da memória, né? Então é como se fosse realmente uma colagem da memória desse menino. Então ele vai apresentando pelas fotos, que estão em ordem cronológica, mas ao mesmo tempo ele tem flashbacks. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um personagem, de certa forma, dramático, né, contando a história, começo, meio e fim dele, ele tem esse outro lugar também de abrir os olhos da plateia com fatos políticos. Então ele tem toda essa costura. Eu faço esse menino que está ali com uns 20 e tantos anos. Né? Claro que dependendo do flashback ele volta para uma emoção mais tenra, né? Lembranças da mãe. E é bem bonito o texto que o Dionis escreveu. Nesse local de memória. É como se a peça passasse dentro da memória dele e ele saísse para contar coisas que são importantes de serem lembradas. E tem várias surpresas que a gente está segurando aqui. São várias surpresas. Não pode. Só dentro do teatro. Você vem aqui e não quer falar? Spoiler, mas o texto ele tem muitos gatilhos, sabe? Ele tem muitas surpresas, né? Porque você vai acompanhando a história e você vai falando, poxa, mas aquele cara é o mesmo que esse. E a plateia vai fazendo também essa... Vai construindo junto. Sim. Porque esse personagem, ele vai recuperando a própria memória dele através dos desenhos que ele fez quando criança, das roupas do padrasto, da mãe,
da documentação histórica que ele tem e cartas, né? Então, ele vai recuperando isso. A história. E o texto é construído, mas tudo é baseado em documento, né? Documento. Então, todos os fatos, de fato, aconteceram na história. Com alguém aconteceu. Com alguém aconteceu. E genialmente pelo autor, isso é do ponto de vista de uma criança. De uma criança. De uma criança. E de uma criança que assistiu os pais sendo torturados. É muito bonito o ponto de vista que o autor coloca. Além de ser uma criança, coloca essa criança num ambiente... Ele sabe o que é o afeto, ele sabe o que é o amor, ele conhece um pouco da criatividade, né, da feitura de um processo artístico. Estou dando spoiler, diretor? Não. Então ele fica mais cruel e fica mais bonito, né, a partir desse ponto de vista. Sim. Então ele é um menino que conhece uma sensibilidade na vida. E mesmo assim ele tem que passar pelo que ele passou, que é uma tragédia. Né? E a plateia que vai lá, ela vai passar por uma experiência imersiva no que aconteceu. Através de vídeos, a gente tem vídeos, tem muito áudio, é muita coisa para colocar realmente a plateia dentro dessa tragédia que a gente viveu. E esse texto é um texto muito bonito, né? Que a gente fez questão de fazer ele delicadamente, né? É um tema que já foi muito falado de várias maneiras, mas a gente fez questão de combater ele realmente com arte e com delicadeza, né? Então é uma peça que a dramaturgia traz uma polarização justamente nesse sentido. Ela traz o fato que é horrendo e confronta ela num formato de poesia, de delicadeza. Então é uma peça realmente que está sendo muito especial o processo. Eu acho que vai ser lindo. Caramba, bicho. Nossa, tô louco para ver isso aí. É bonito. E uma equipe maravilhosa. Então, por isso que eu topei fazer um monólogo. Você tá bem, vai dar certo, cara, vai dar certo. Basquet, sempre bom falar com você. E que horas que eu venho amanhã? Amanhã? E é bem bonito o texto que o Jones escreveu. Nesse local de memória. É como se a peça passasse dentro da memória dele e ele saísse para contar coisas que são importantes de serem lembradas. E ele tem os